Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início aos trabalhos. O primeiro ponto que temos respeita à audição do Sr. Secretário de Estado após o Conselho Europeu. Há uma grelha que é conhecida, tem uma intervenção inicial do membro do Governo, no caso do Sr. Secretário de Estado, e uma primeira ronda com pergunta-resposta 5 minutos e depois uma segunda ronda, uma ronda final com inscrições individuais dos seus deputados, que entretanto farão o favor de fazer chegar a sua inscrição à mesa. Então, está pronto, Sr. Secretário de Estado? Pronto, pode entrar em cena, por favor. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Como sabem, na semana passada tivemos então um Conselho Europeu, quinta e sexta. O Conselho começou com um almoço de trabalho e troca de pontos de vista com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, onde foram discutidos diversos temas, o combate às alterações climáticas, a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas, sobretudo, a conversa centrou-se, obviamente, na guerra na Ucrânia e na guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e nas suas múltiplas implicações, dentre as quais um dos tópicos particularmente discutidos com o Secretário-Geral das Nações Unidas, tem sido uma preocupação, como é sabido, das Nações Unidas, prendeu-se com a necessidade de assegurar a segurança alimentar, sobretudo países mais vulneráveis no sul global, e a necessidade de que tudo seja feito para garantir o acesso e o acesso em condições económicas por parte destes países a alimentos e a fertilizantes, de forma a garantir a segurança alimentar. Recentemente foi obtido um prolongamento do acordo quanto à iniciativa de cereais do Mar Negro, que tem permitido escoar cereais da Ucrânia a partir do Mar Negro, infelizmente apenas por mais 60 dias, mas ainda assim um desenvolvimento muito importante, mas temos também corredores solidários da União Europeia a funcionar para que estes produtos alimentares possam sair da Ucrânia e chegar onde mais são necessários, mas é um tema pelo qual temos uma grande preocupação e que importa continuar a acompanhar com muita cautela. Depois deste primeiro encontro com o Secretário-Geral das Nações Unidas, houve também um momento de interação com o Presidente Zelensky, por videoconferência, e o tema da Ucrânia, como aliás tem sido a marca de todos os últimos Conselhos Europeus, mais uma vez foi central na agenda, com a reafirmação dos pontos principais de condenação da agressão russa, de apoio incondicional à Ucrânia na sua autodefesa perante esta agressão reafirmando as várias medidas que estão em curso neste domínio para procurar garantir uma responsabilização daqueles que são os autores de alguns crimes de guerra, crimes contra a humanidade estão a ser cometidos, assinalando-se a recente emissão de um mandato de captura por parte do Tribunal Penal Internacional contra o Presidente da Federação Russa e a necessidade de continuar a garantir todo o apoio à Ucrânia, com uma menção ao acordo que tinha sido celebrado, ou que tinha sido obtido recentemente no Conselho Conjunto de Ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, quanto à aquisição conjunta de munições para envio e disponibilização à Ucrânia nestes seus esforços de legítima defesa. Mas, para além do tema da Ucrânia, sem dúvida, o outro grande tema que marcou o Conselho Europeu foi o do mercado interno, da competitividade da economia europeia e os desafios que se colocam neste momento às empresas e à economia da União Europeia. E há, como é sabido, várias iniciativas em curso neste domínio. Por um lado, celebra-se em 2023 o 30º aniversário do mercado interno. Esse é um momento não só de balanço das grandes conquistas e dos grandes benefícios que todos já conseguimos retirar da existência deste mercado à escala da União Europeia, mas também numa lógica mais prospectiva, de perspectivar como continuar a desenvolver este mercado, como aprofundá-lo, completá-lo, com o objetivo de garantir maior competitividade da economia europeia para o futuro. Há um conjunto de comunicações da Comissão a este respeito que foram
divulgadas recentemente, quer olhando para fazendo um balanço, olhando para os benefícios do mercado interno e para a necessidade de o continuar a implementar nos domínios onde ainda há trabalho por fazer, mas também numa lógica mais de futuro, com o desenvolvimento de 9 campos de ação com indicadores precisos, onde devemos trabalhar todos coletivamente na União Europeia para reforçar a competitividade da economia europeia, reforçando a resiliência e a produtividade das nossas empresas, facilitando o acesso ao financiamento, visando uma energia a preços acessíveis, reduzindo dependências estratégicas, como ainda recentemente temos vindo a verificar que existem, investindo nas competências do futuro e preparando a base económica, industrial e tecnológica da União Europeia para as transições ecológica e digital. Sob todos estes pontos de vista, foi feito uma análise e um balanço dos progressos realizados e perspectivou-se, já no próximo Conselho Europeu, em junho, fazer-se novamente um ponto de situação quanto a estes vários domínios. Uma referência muito importante à dimensão social do mercado interno, que é um aspecto que nós valorizamos muito, e, portanto, o mercado interno tem grandes benefícios económicos, tem grandes benefícios, aliás, também na obtenção de estándares ambientais, sociais, de defesa dos consumidores, e, portanto, tem resultado em benefício dos cidadãos europeus. Também, por essa via, a Europa tem-se tornado num definidor de estándares a nível global, o que beneficia também as nossas empresas e os nossos produtos, mas, sobretudo, o mercado interno tem também uma forte dimensão social e importa sempre frisar que vivemos numa economia social de mercado e que o modelo social europeu é também um ativo essencial da nossa União. E depois há aqui as conclusões, elencam um conjunto de atividades a prosseguir, com vista a garantir um quadro regulamentar mais favorável ao crescimento, a promover o investimento e o acesso ao financiamento por parte das nossas empresas, em particular das pequenas e médias empresas, e aí a necessidade de aprofundar a união do mercado de capitais e também de completar a união bancária, designadamente no seu terceiro pilar relativo ao seguro comum de depósitos, mobilizar os fundos disponíveis para o apoio aos setores estratégicos, mas sem afetar os objetivos da política de coesão, uma referência à proposta que chegará até ao verão deste ano de criação de um Fundo Europeu de Soberania, a importância do continuado investimento nas infraestruturas e interligações, quer de transporte, quer de energia, como temos vindo a salientar, para termos um verdadeiro mercado interno de energia e não diferentes mercados regionais de energia no seio da União Europeia, como é a situação atual. A importância de reforçar a inovação e a investigação e desenvolvimento no seio da União Europeia, com o objetivo de alcançar 3% do PIB em despesa pública e privada dedicada ao investimento em investigação e desenvolvimento. Esforços no domínio da digitalização, da transição verde e da circularidade da economia europeia e um apoio muito significativo e uma aposta muito significativa no reforço das competências. Este é um tema, como sabem, estará na agenda do Fórum Social do Porto este ano e, portanto, a ideia de, sobretudo numa altura em que a União Europeia se confronta com uma escassez de mão de obra e a necessidade de requalificação da sua mão de obra, esta aposta nas competências, nas qualificações é muito importante. Depois, a referência à necessidade de uma política industrial ambiciosa na União Europeia, e aí há diferentes também linhas de ação em curso. A Comissão Europeia apresentou recentemente 2 propostas muito importantes, uma sobre matérias-primas críticas e uma sobre tecnologias limpas ou indústria de impacto zero, e também alterou recentemente, modificou o quadro temporário de crise e transição para os auxílios estatais, com vista a garantir alguns apoios a setores estratégicos e, designadamente, permitir uma resposta aos incentivos que decorrem do IRA norte-americano. Também uma discussão muito importante sobre a política comercial europeia e a necessidade de concluirmos acordos de comércio livre com outros países e outras regiões do globo e reforçarmos a dimensão externa de competitividade do nosso mercado europeu.
E uma menção muito importante, um endosso às conclusões do ECOFIN sobre a reforma da governação económica, que prevêem que até ao final do ano se conclua esta alteração das regras de governação económica, o que é muito importante, porque no final deste ano expirará a cláusula de salvaguarda que tem vindo a vigorar, e é importante que, em vez de voltarmos às regras antigas, possamos ter já um paradigma, um panorama novo de regras revistas quanto à governação económica da zona euro e da União Europeia como um todo. Em matéria de energia, por fim, uma referência à reforma também em curso, já com uma proposta apresentada pela Comissão, do desenho do mercado de eletricidade, e aí temos objetivos muito claros que temos feito saber quanto ao que pretendemos desta reforma do mercado de eletricidade e a importância também das aquisições conjuntas de gás. E depois, alguns outros pontos de política externa. E eu, por fim, queria referir apenas o facto de o Conselho Europeu se ter congratulado com o acordo sobre o quadro do Windsor, que permitirá ultrapassar o diferendo que existia entre a União Europeia e o Reino Unido quanto à situação na Irlanda do Norte, e no momento em que nos aproximamos do 25º aniversário dos acordos de Belfast, dos acordos de Sexta-feira Santa, é importante finalmente ultrapassarmos este diferendo que existia quanto ao protocolo da Irlanda do Norte e virarmos a página nas relações entre a União Europeia e o Reino Unido e podermos desenvolver as nossas relações bilaterais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Iniciamos então a ronda de perguntas ao Sr. Secretário de Estado e começa o Grupo Parlamentar do PSD pelo Sr. Deputado Firmino Marques. Faz favor. Muito bem. Muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Justifica esta audição avaliar os resultados do Conselho Europeu de 23 e 24 de março em Bruxelas, como aqui reportou o Sr. Secretário de Estado. Na cimeira de 23 de março, os dirigentes debateram como muito importante avaliar a melhor forma da União Europeia construir uma economia competitiva e preparada para o futuro. O Conselho Europeu assinala positivamente uma troca de pontos de vista com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, o que implica a importância do mesmo no contexto mundial. No que diz respeito à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, os dirigentes debateram desde a responsabilização dos autores de crimes de guerra até ao apoio para ajudar a satisfazer as necessidades militares e de defesa da Ucrânia. Debateram ainda a segurança alimentar mundial, passando também a pente fino questões associadas à competitividade, mercado único, economia e energia. Registro importante para a Cimeira do Euro, que à margem do Conselho Europeu teve lugar em 24 de março, reunindo os 27 dirigentes da União Europeia. Os dirigentes debateram a situação económica e financeira da União, a coordenação das políticas orçamentais, o quadro de governação económica e a arquitetura financeira da União Económica e Monetária. Sr. Secretário de Estado, iniciado pelo primeiro ponto de discussão deste Conselho Europeu relativo à guerra da Ucrânia, as conclusões do Conselho referem à existência de um acordo relativo à criação de um novo Centro Internacional de Ação Penal pelo crime de agressão contra a Ucrânia, que será ligado à equipa atual de investigação conjunta apoiada pelo Eurojust. Sr. Secretário de Estado, gostaríamos de saber mais pormenores deste acordo relativo à criação do novo Centro Internacional de Ação Penal pelo crime de agressão contra a Ucrânia e para quando é que está prevista a entrada em funções deste Centro Internacional de Ação Penal e como é que irá funcionar. Nestes tempos de guerra, de invasão brutal da Rússia contra a Ucrânia, temos uma certeza: a segurança e a defesa europeias nunca foram tão importantes. A Europa enfrenta hoje a sua maior crise de sempre, a maior ameaça à segurança euroatlântica de há décadas. Com efeito, a persistência do conflito, a fragilidade e a instabilidade da nossa vizinhança europeia comprometem a nossa segurança coletiva, remetendo-nos para a necessidade de uma cooperação cada vez mais estreita entre a União e a NATO. A NATO continua a ser a base de defesa coletiva dos seus aliados e essencial para a segurança euroatlântica. Sr. Secretário de Estado, na semana passada, aqui no Parlamento, no plenário, os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa disseram na presença de Vossa Excelência que, e citamos, o Governo vai acompanhar o esforço europeu e investir mais na defesa. A Sra. Ministra da Defesa Nacional destacou, inclusivamente, a ideia de retorno para a economia portuguesa com o investimento na modernização das Forças Armadas portuguesas, que serve para garantir forças modernas, prontas, capazes e que assegurem a soberania e segurança das populações. Estas declarações parecem, no mínimo, estranhas porque colidem com a realidade. Os vários episódios polémicos ocorridos recentemente são de conhecimento de todos. É de conhecimento geral o estado obsoleto e degradado dos tanques Leopard enviados por Portugal à Ucrânia com reparações a meio do percurso. E é de conhecimento de todos o que aconteceu recentemente no navio Mondego sobre as condições operacionais do mesmo. Ontem,
Quando este rumava às Ilhas Selvagens, no objetivo de fazer rendição da equipa de vigilantes, o navio acabou por ser rebocado para o Funchal, na Madeira, abortando assim a sua missão. Considera que, por tudo o que já foi acima referido, o governo português está em condições de poder cumprir solidariamente com todos os compromissos assumidos no apoio à Ucrânia quando internamente registra estes episódios? Senhor Secretário de Estado, temas importantes deste Conselho Europeu dizem respeito à competitividade, ao mercado único e à economia. Ora, neste contexto, em que é sublinhada a importância da competitividade do mercado único e do crescimento económico, temos de relembrar, porque pertinentes, os dados publicados pelo Eurostat na semana passada relativos a Portugal. O Eurostat indica que Portugal registra uma regressão clara em 2022, ou seja, Portugal cai para a 21ª posição no ranking, a Hungria ultrapassa Portugal e a Roménia está à beira de o fazer. Já só há 5 Estados-membros mais pobres do que Portugal na União, depois de ter havido 12 no passado, estando Portugal a caminho do último lugar. A lição destes dados é que não basta convergir para evitarmos a queda numa pobreza relativa cada vez mais acentuada. Ficamos por saber o que têm estes países que Portugal não tem. Era esta a pergunta, Sr. Secretário de Estado, que gostaríamos que respondesse. Por último, como Vossa Excelência bem sabe, Portugal está quase há 2 anos sem representação no Tribunal de Contas Europeu. O PSD colocou ao Governo uma pergunta por escrito em dezembro de 2022 sobre este assunto, não tendo obtido qualquer resposta. Nesta comissão, Vossa Excelência apenas respondeu que o Governo iria dar início ao processo de seleção de candidatos. Ora, nesta sequência, cumpre-nos apresentar a seguinte questão. Qual o ponto da situação no processo de candidatura ao cargo de juiz português para o Tribunal de Contas Europeu, cujo lugar está por preencher há quase 2 anos? Gratos pelo cuidado que possam dar a este conjunto de questões, tenho dito. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem 5 minutos para responder às questões todas, está bem? Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Firmino Marques, muito obrigado pelas questões colocadas. Quanto ao tema da responsabilização pelos crimes de guerra e outros crimes cometidos no contexto da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Este é um tema muito importante, que tem vindo a ser discutido em vários fora ao nível da União Europeia e não só. Houve recentemente, aliás, uma reunião muito importante em Londres sobre esta matéria, em que participou a nossa Ministra da Justiça, e têm sido grandes os esforços para garantir este objetivo de responsabilização daqueles que efetivamente estão a cometer atos de verdadeira atrocidade, atos bárbaros em território ucraniano. A este respeito, importa dizer que há aqui diferentes tipos de crimes. Quanto aos crimes de guerra, quanto ao genocídio, quanto aos crimes contra a humanidade, o Tribunal Penal Internacional é já hoje competente, não há qualquer dúvida a esse respeito, e foi, aliás, isso que motivou os mandatos de detenção emitidos na semana passada, creio, contra, por um lado, o Presidente Putin e também a Comissária para os Direitos da Criança russa, por crimes de guerra, em particular no que diz respeito à deportação e transferência ilegal de crianças ucranianas das zonas ocupadas da Ucrânia para a Rússia. Depois resta uma outra questão que é juridicamente mais complexa, que tem a ver com o crime de agressão. E é apenas aí que, de facto, algumas dificuldades no plano do direito internacional se colocam e em que tem havido trabalho para procurar garantir que também neste plano, ou mesmo neste plano, será possível garantir uma responsabilização. E o primeiro passo para isso é a prossecução da ação penal e, portanto, a investigação e a acusação daqueles que sejam responsáveis. E é justamente com esse objetivo que houve um acordo para criar na Haia um Centro Internacional de Ação Penal pelo crime de agressão contra a Ucrânia, que se referiu, que funcionará, aliás, em estreita articulação com a equipa de investigação conjunta apoiada pelo Eurojust e, portanto, coordenando os esforços que estão a ser feitos, já muito significativos, no terreno de investigação, de levantamento de dados, de provas que permitam uma prossecução da ação penal relativamente ao crime de agressão e depois há diferentes opções que estão em estudo quanto à forma de vir a julgar este crime, se através da criação de um tribunal ad hoc, um tribunal internacional especializado, se atribuindo essa competência ao Tribunal Penal Internacional e em que termos, se através de um tribunal híbrido ucraniano, mas com um regime misto também internacional. Enfim, há diversas hipóteses em cima da mesa que têm vindo a ser consideradas.
Há também um esforço, e haverá em curso, para a negociação de um tratado sobre assistência mútua e cooperação internacional em matéria de investigação e ação penal por estes crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e outros crimes internacionais, e haverá uma cimeira muito em breve na Eslovénia com vista à negociação deste tratado de cooperação em matéria de investigação e ação penal. Portanto, são estes os vários esforços que estão em curso neste domínio. Quanto à defesa, o que tem vindo a ocorrer no plano europeu é um reforço da dimensão da política de defesa e de segurança comum da União Europeia, desde o conflito militar, desde a guerra na Ucrânia. E isso tem passado designadamente por um investimento muito significativo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz na concessão e disponibilização de material militar à Ucrânia. Portugal já contribuiu com mais de 700 toneladas de material militar, letal e não letal, com o envio de diferente material. Ainda muito recentemente chegaram à Ucrânia 3 Leopards de última. Portugal e Alemanha foram os únicos países que enviaram Leopards da última geração, da tecnologia mais recente para a Ucrânia. Temos vindo a fazer esse esforço e é aí também que se enquadra a decisão recente de aplicar mais 2 mil milhões de euros na disponibilização de munições dos estoques que existem e também na aquisição, desenvolvendo também a base tecnológica e industrial europeia da defesa, a aquisição, através de um esforço conjunto coordenado pela Agência Europeia de Defesa, para a aquisição de material militar, que possa, por um lado, ser disponibilizado à Ucrânia e que possa servir para reforçar ou repor, melhor dizendo, os estoques militares, de equipamento militar nos vários países dos Estados-membros. Quanto às referências ao Eurostat, repare que é muito direcionada e cirúrgica, porque o Sr. Deputado, tivemos recentemente as estatísticas mais recentes do Eurostat, dizem, aliás, respeito à situação da dívida pública e do déficit público, e reparei que o Sr. Deputado sobre essas não teve a oportunidade de se debruçar. Quanto à questão do crescimento económico em Portugal, creio que já tem sido amplamente explicado que entre 2015 e 2022, portanto, nos últimos anos da governação socialista, nos últimos 7 anos, o crescimento económico em Portugal foi 10 vezes superior àquele que tinha sido nos 15 anos anteriores e, portanto, creio que esse número explica bem. Vou terminar já. Quanto à designação do juiz para o Tribunal de Contas Europeu, como já tive a ocasião de explicar numa das outras vezes que aqui vim, estão a ser ultimados os trabalhos de identificação de potenciais candidatos que possam ser apresentados a esta Assembleia da República. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Certamente poderá ter a oportunidade durante a manhã de responder às questões com mais pormenor, se for o caso, e é a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que partilhará a intervenção entre a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva e o Sr. Deputado Miguel Iglesias. Portanto, se fizer o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, a todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas. E, Sr. Secretário de Estado, eu agradeci em primeira mão toda a informação, que não foi pouca e ampla, diversificada, diria até, e acho que realmente os Conselhos Europeus começam a ser realmente autênticos guiões para aquilo que é a política europeia e que os Estados-membros realmente devem estar bastante atentos. As questões seriam muitas. Eu ia-me focar num aspecto que eu acho que, independentemente da parte económica e do modelo económico europeu, ser realmente a tónica que vem mais, até mesmo na comunicação social, que se fala mais, sobretudo as questões ligadas ao mercado único, e nós percebemos perfeitamente que a agenda foi muito, sublinhou muitos destes aspectos. Eu ia-me focar no aspecto do modelo social. E nesse modelo social, claro que a minha preocupação é sempre o pilar europeu dos direitos sociais, mas nesta perspectiva deste Conselho Europeu, houve aqui realmente uma nuance que eu gostava que o Sr. Secretário de Estado falasse um pouco mais da importância da participação do Sr. Secretário-Geral da ONU, António Guterres, e qual terá sido a importância não só para as questões da agenda climática, que eu julgo que também foi uma preocupação, os objetivos do desenvolvimento sustentável que o Sr. Secretário-Geral pediu para que a Europa não se esquecesse e que até liderasse um pouco
este recomeço ao nível mundial, porque com a questão da guerra ficou um pouco ultrapassado, mas sobretudo com a questão da Ucrânia, ou seja, queiramos quer não, a guerra na Ucrânia é realmente uma âncora neste barco de desenvolvimento e que nós temos não só que ver de forma diferente aquilo que seriam os objetivos traçados para 2030, quer para a Europa, quer a nível mundial, mas que está neste momento a alterar alguns desses objetivos e, ao mesmo tempo, a agenda da concretização dos planos para atingir esses objetivos. No que diz respeito ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, nós vamos ter o Fórum Social no Porto e eu colocaria a questão como é que o Sr. Secretário de Estado vê a liderança de Portugal no que concerne à concretização destes objetivos e das metas que nós tínhamos previsto em maio de 2021. E para terminar, porque realmente é de pessoas que estamos a falar, a questão dos refugiados e a questão da migração, eu sei que houve um acordo a 9 de fevereiro e que temos um ano para cada Estado-membro apresentar o seu quadro, mas também gostaria que o Sr. Secretário de Estado falasse um pouco das propostas de Portugal no que concerne a este tema. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Iglesias, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e todos e todas as deputadas. Eu, enfim, gostaria só de fazer aqui um pequeno comentário à intervenção do Sr. Deputado do PSD. Bom, enfim, nós de facto podemos desconstruir as estatísticas da medida e da forma que bem entendermos, mas factos são factos. Em 2022, nós tivemos um crescimento do PIB de 6,7%. Foi o crescimento do PIB mais alto desde 1987. E fizemos isto com uma gestão sustentável das finanças públicas. Tivemos um déficit de 0,4%. Foi o segundo déficit mais baixo de sempre e baixámos a nossa dívida pública para 113,9%. Portanto, Sr. Deputado, quando nós analisamos estas questões, de facto, eu julgo que pode haver aqui alguma falta, enfim, não vou dizer de memória, mas alguma omissão de factos, mas que eu julgo que é importante nós aqui esclarecermos, até para quem nos assiste lá fora também puder estar bem esclarecido. Pedindo desculpa por esta pequena introdução, Sr. Secretário de Estado, dado o pouco tempo também que ainda me resta, queria-me cingir à questão do pacto industrial, da política industrial. Eu, na minha intervenção em plenário, tive a oportunidade de observar naturalmente a política comercial que os Estados Unidos irão seguir com o Inflation Reduction Act, enfim, com os subsídios e os benefícios fiscais diretos às empresas para apoiar a sua indústria verde, e isso naturalmente gera enormes desafios à União Europeia e à sua indústria. O Sr. Secretário de Estado já referiu na sua intervenção inicial um pouco sobre esta matéria, que eu gostaria que explanasse, pois de facto, quanto mais rápido a União Europeia definir uma estratégia concreta para podermos, enfim, competir com esta agressividade económica do outro lado do Atlântico, também mais cedo os nossos investidores e expectativas de longo prazo estarão naturalmente mais beneficiados. Para também pedir-lhe um comentário relativamente às matérias de política comercial e as matérias concretas que se concluíram e discutiram no Conselho Europeu. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, se fizer o favor de responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, agradeço as questões relacionadas com a dimensão social, ou o pilar social, que são extraordinariamente importantes e que são mesmo um ponto de honra para Portugal. Por isso, aliás, iremos organizar o Fórum do Porto no dia 27 de maio próximo, quando se fazem 2 anos da Cimeira do Porto que organizámos durante a nossa presidência, dedicada justamente ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e falo-emos a cada 2 anos para manter os temas sociais na agenda. Foi também por nossa influência que as conclusões do Conselho Europeu mencionam a dimensão social do mercado interno e, portanto, como o mercado interno é um projeto essencialmente económico, tem trazido prosperidade ao longo dos últimos anos à União Europeia, mas tem trazido também estándares sociais e tem trazido também o respeito por um modelo social de que nos orgulhamos na Europa e que nos diferencia de muitíssimas partes do mundo. Estes temas sociais tiveram, de alguma forma, como disse bem, também subjacentes à conversa que houve à discussão de ideias que houve com o Secretário-Geral das Nações Unidas
quer na necessidade de manter um ímpeto grande na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quer também na questão em torno da guerra na Ucrânia de ter uma atenção muito particular para com os países mais vulneráveis do globo e, designadamente, evitar uma crise alimentar ou mitigar as dificuldades de acesso a bens alimentares nessas zonas e, portanto, a necessidade de, não obstante o contexto geopolítico em que vivemos de inflação e designadamente de inflação no que diz respeito aos produtos alimentares, conseguirmos garantir que os produtos alimentares da Ucrânia são escoados e que chegam onde eles mais são necessários. Quanto às migrações, é sabido que temos tido uma postura de grande abertura, uma postura muito solidária, que se radica na defesa dos valores da União Europeia, mas também, de resto, se radica numa coisa mais até prosaica, que é a necessidade de mão de obra que existe na União Europeia e, por isso, devemos ter uma grande abertura através de canais seguros, regulares e regulados, canais legais de migração, para podermos acolher em condições esses trabalhadores de que necessitamos e evitar fenómenos que, infelizmente, têm vindo a ocorrer, que lamentamos, designadamente no Mediterrâneo, com naufrágios, com perda de vidas e com a atuação de, grupos de criminalidade organizada em torno do tráfico humano e do tráfico de seres humanos, que são de lamentar e que devem ser combatidos. E a melhor forma de o combater é criar canais regulares e seguros de migração. Quanto ao Sr. Deputado Miguel Iglesias, agradeço-lhe desde logo o facto de ter relembrado algumas estatísticas que, como disse há pouco, de forma, fazendo aquilo que em inglês se designa o cherry picking, o Sr. Deputado do PSD ignorou certas estatísticas, focando-se apenas noutras, que convém se calhar termos um panorama mais completo, e o panorama é bastante auto-evidente quando consideramos quer o montante do crescimento económico do último ano, ou mesmo, como dizia há pouco, dos últimos 7 anos, em comparação com o crescimento desde o início do século, e quando consideramos as finanças públicas sólidas e sãs e sustentáveis que temos mantido, fazendo, ao mesmo tempo, uma política de apoio social e de apoio aos mais necessitados e de resposta aos impactos desta crise, designadamente aos impactos inflacionários, como os vários pacotes de medidas que têm sido recentemente anunciadas o comprovam. Quanto à política industrial europeia, de facto, estamos num momento de uma nova, um revigorar da política industrial no plano europeu. Isso é muito importante. Os últimos meses têm vindo a reforçar esta dimensão. Isso prende-se, por um lado, com o objetivo de maior autonomia estratégica da União Europeia, que tem vindo a ser prosseguido, em particular desde a Cimeira de Versalhes, e, por outro lado, com a necessidade de reforçar a competitividade das nossas empresas. E há, portanto, um panorama amplo de medidas, de ações que estão em curso. Elas estão sintetizadas na comunicação que a Comissão Europeia divulgou antes ainda do Conselho Europeu de Fevereiro, chamada a Política Industrial para o Pacto Ecológico, e depois tem vindo já a Comissão Europeia a concretizar várias dessas medidas, apresentando propostas relativas em matéria de acesso a matérias-primas críticas e produção de matérias-primas críticas na União Europeia, para não estarmos no futuro numa situação de dependência relativamente a estas matérias-primas, como descobrimos recentemente que a União Europeia estava em relação a certos combustíveis fósseis provenientes da Rússia. Em matéria de indústrias limpas ou indústrias de impacto carbónico zero, as alterações foram feitas em matéria de auxílios de Estado para permitir responder ao Inflation Reduction Act norte-americano, e também um revigorar da política comercial e a necessidade de irmos avante na celebração de acordos de livre comércio com outras regiões do globo. Podia espraiar-me bastante mais sobre estes temas, mas ficarei por aqui. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É mesmo assim, porque o tempo é limitado e atribuído a cada grupo, e o grupo que segue é o Grupo Parlamentar do Chega, que dispõe de 5 minutos, é o Sr. Deputado Bruno Nunes. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, Senhoras e Srs. Deputados. Obviamente, cumprimentar a presença do Sr. Secretário de Estado.
Sr. Secretário de Estado, já ouvimos aqui uma expressão hoje que era que os Conselhos Europeus começam a funcionar como autênticos guiões, foi dito pelo Partido Socialista. Sr. Secretário de Estado, considera-se frustrado ou não quando chega ao território nacional e lá fora discute-se matéria de tanta importância e depois aqui dentro não consegue ter aplicabilidade nenhuma, porque inclusive nós da forma como tratamos os assuntos europeus e o facto de termos apenas uma Secretaria de Estado, ao invés daquilo que começa a ser o caminho a nível europeu, que cada vez mais deve estar com o Ministério ou com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Aliás, temos visitado alguns países nos últimos dias onde percebemos a dificuldade, porque ainda há meia dúzia de dias o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve na Suécia, agora estamos com a presidência sueca, certamente o Sr. Secretário de Estado terá lá em breve e parece que dá até alguma confusão na organização do próprio Estado. Mas indo a questões concretas, já vimos aqui algum desenvolvimento na retórica que acho que é interessante. Quando fala, já começa a utilizar as expressões de tráfico humano, quando foi aqui levantada essa questão em relação ao problema dos migrantes, a determinada altura disse sempre isto era tudo um mar que nos separava porque não tinham essa visão. Mas agora finalmente começam a perceber que existe este tráfico humano em relação aos migrantes. Falou também da questão de que, em relação às migrações, palavras suas, temos tido uma grande abertura. Isso já todos percebemos, a grande abertura já todos percebemos, de acordo com os valores da União. Uma das primeiras questões que disse foi, de facto, que neste momento é uma forma de resolver o período de falta de mão de obra. Estamos ou não estamos com uma retórica, e a assumir uma retórica da teoria da substituição, em que cada vez mais Vossas Excelências consideram que a falta de mão de obra é a justificação para a abertura das fronteiras sem qualquer controle. Depois, em relação às fronteiras sem qualquer controle, sem estarmos a falar daquilo que tem acontecido no nosso país nas últimas horas, há uma questão que para nós é claro. O Sr. Secretário de Estado considera, ou os nossos parceiros europeus têm conhecimento, certamente, porque os europeus com quem eu tenho falado e explicado a forma como nós fizemos uma alteração legislativa, que neste momento basta a intenção de vir trabalhar para Portugal para poder entrar no nosso país, consideram ou não, ou dizem-lhe alguma coisa no meio dos almoços e nos jantares, dizem-lhe alguma coisa que consideram que isto eventualmente estamos aqui perante uma violação do próprio espaço Schengen. Porque Portugal está a abrir a porta de uma forma que basta ter a intenção para vir para cá trabalhar. Queria-lhe deixar também uma pergunta muito concreta. Nós vamos ter ainda durante este ano a Jornada Mundial da Juventude. Segundo indicações da Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, a segunda comunidade com maior número de bilhetes comprados para a Jornada Mundial da Juventude são paquistaneses. Não é propriamente uma cultura católica. Considera que corremos o risco de que a compra deste bilhete para a Jornada Mundial da Juventude está-se a tornar um passaporte de entrada no espaço Schengen? Ou acha que não? É porque é muito suspeita a quantidade de bilhetes vendidos no Paquistão. Ou não considera o Governo esta suspeita? Nós, no entanto, consideramos que não somos os únicos a olhar para esta questão da imigração com esta preocupação. E um dos factos é, nós chegámos hoje, uma delegação do Parlamento Nacional, chegámos hoje da Suécia. E, curiosamente, o partido que está no governo na Suécia é o Partido Social Democrata, que lá é socialista. E uma das grandes preocupações que tem tido são as medidas que estão atualmente em cima da mesa e em discussão no Parlamento com a forma de proteção dos vencimentos aos nascidos na Suécia, para evitar os fluxos migratórios que ainda esta semana, na reunião da Europol, são decretados como uma ameaça ao espaço europeu e que têm trazido problemas que atualmente a Suécia, inclusive, tem alguma dificuldade a lidar com o aumento de violência e de atentados que têm acontecido. Portanto, somos só nós, é que lá não é o Chega, são o Partido Socialista. Apesar de se chamar social-democrata, é o Partido Socialista que começa a impor medidas de proteção aos trabalhadores nascidos na Suécia. Não é uma questão de estar contra a imigração, como nós temos dito. É uma questão de ter a imigração controlada. Muito rapidamente, em relação à questão do Mondego, Sr. Secretário-Geral, Sr. Secretário de Estado, a questão do Mondego, nós temos o relato todos que há uns meses atrás a GNR pediu a participação da Frontex para patrulhar os mares nos Açores. Agora, ao largo da Madeira, se não tínhamos forma de fazer o patrulhamento através do Mondego, porquê é que a Frontex não foi acionada quando, há uns meses atrás, a GNR, sem conhecimento da Marinha Portuguesa e sem conhecimento da Força Aérea, acionou os meios da Frontex? Porquê é que desta vez isto não aconteceu? Queria-lhe deixar ainda uma pergunta em relação a qual a posição que tem em relação ao chumbo da entrada da Roménia no espaço Schengen. Se considera ou não que o facto do Conselho ter chumbado a adesão da Roménia ao espaço Schengen tem a ver com o facto de, definitivamente, percebermos que uma coisa são os refugiados da Ucrânia
e que todos estamos de acordo que devem ser ajudados, mas de reconhecer, acima de tudo, que pelas fronteiras da Ucrânia, de ligação à Roménia, está a entrar tudo e mais alguma coisa e nem todos vêm da Roménia. Aproveitam a fronteira e o estado da guerra para entrar dentro do espaço Schengen. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, faça favor de responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, se me sinto frustrado, não. De todo, é com muito gosto que aqui estou, em Portugal, na Assembleia da República, a prestar contas perante os deputados da nação acerca das discussões que tivemos no Conselho Europeu. E quanto ao modelo orgânico a que se referiu, eu enfim, pensava que essa questão estava já mais do que esclarecida, pelos vistos, depois de quando estamos prestes a fazer o aniversário de um ano, o primeiro aniversário do Governo, pelos vistos ainda há dúvidas a esse respeito, mas ao Sr. Deputado, a única coisa que eu lhe posso dizer é que cada vez mais e mais Estados-membros têm este modelo, justamente em que os assuntos europeus são tratados diretamente pelo Primeiro-Ministro ou na dependência direta, na sua dependência direta, e, portanto, é esse o modelo que mais e mais Estados-membros cada vez adotam. Quanto à Suécia, Sr. Deputado, creio que está equivocado. De facto, o governo sueco era liderado pelo Partido Socialista, não é essa a força neste momento dominante na Suécia, ou do Partido, enfim, do Partido Social Democrata, do equivalente ao Partido Socialista em Portugal, e, portanto, creio que está equivocado quanto às forças dominantes neste momento no que diz respeito à governação na Suécia. Quanto ao chumbo da Roménia e da Bulgária, já agora, à entrada no espaço Schengen, a posição de Portugal é conhecida. Nós entendemos que essa questão é uma questão técnica, que é avaliada pela Comissão Europeia, já o foi, e a Comissão Europeia tem sido muito clara, dizendo que quer a Roménia, quer a Bulgária, cumprem todos os requisitos para poderem aderir ao espaço Schengen. E se assim é, devem aderir. E, portanto, Portugal lamenta que tenha havido um veto que tenha impedido a entrada da Roménia e da Bulgária no espaço Schengen, uma vez que, de acordo com a aferição independente e neutra da Comissão Europeia, os requisitos para o efeito estão preenchidos. Depois, o Sr. Deputado trouxe aqui o tema das migrações. E, enfim, a talho de foice, enquanto falava do tema das migrações, fazendo várias considerações que obviamente não subscrevo, mencionou os acontecimentos em Portugal os acontecimentos recentes em Portugal. Tal como o seu líder do seu partido recentemente fez uma associação vergonhosa entre aquilo que se passou ontem e o tema das migrações. E, portanto, sobre esse respeito, Sr. Deputado, eu queria dizer-lhe o seguinte. Ponto número 1, entrando nesse tema, queria começar por condenar de forma veemente os acontecimentos de ontem, naturalmente, um crime hediondo, absolutamente chocante, a que não estamos habituados em Portugal. Queria expressar a minha solidariedade para com a comunidade ismaelita e as condolências para com os familiares das vítimas. Queria enaltecer o papel que a Polícia de Segurança Pública teve, mas depois queria dizer-lhe que é absolutamente inaceitável associar esse caso, que é um caso pontual, que é um caso isolado, que é um caso absolutamente extraordinário e excepcional, e fazer daí ilações, retirar daí ilações para a política migratória do país, com o tipo de considerações que o presidente do seu partido fez. E considero isso absolutamente lamentável, não farei, não aceito que se faça uma generalização a propósito de um caso que, com base em tudo o que conhecemos, é um caso absolutamente excepcional e pontual, a que não estamos habituados em Portugal e que não é minimamente representativo da situação de acolhimento dos migrantes e, neste caso, até dos refugiados que temos em Portugal, do nosso país. E, portanto, acho absolutamente lamentável que seja feita qualquer confusão destes dois planos e que se misturem duas coisas que não devem estar misturadas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal não está presente, pelo que o Grupo Parlamentar que segue é o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, através do Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Presidente, eu pedi uma interpelação à mesa. Faz favor, Sr. Deputado. Só um momento, Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor. Sr. Presidente, dirigindo-me assim a interpelação à mesa, explicar o seguinte. O Sr. Secretário de Estado está aqui para responder às perguntas que lhe foram feitas no âmbito do Conselho
e, portanto, a temática que foi aqui apresentada é no âmbito do Conselho. O Sr. Secretário de Estado, quando Sr. quiser Deputado, fazer... Peço desculpa de eu interromper, mas não está a fazer nenhuma interpelação à mesa. Eu ainda não sobre a terminei, Sr. condução dos Presidente. Tem que me trabalhos. deixar terminar para lhe dizer o que é que pretende. Pronto, só um momento. Eu já percebi que não o está a fazer. Já percebeu? Tem uma bola de cristal, portanto. O Sr. Deputado, se me permitir... O senhor não vai interromper, peço desculpa, estou no uso da palavra, o senhor não vai interromper, eu estou a me fazer uma interpelação à mesa. Funciona exatamente ao contrário. É? Quando quem lidera a comissão está a falar, o Sr. Deputado é que não interrompe. E eu percebo que o Sr. Deputado quer intervir pelas palavras do Sr. Secretário de Estado e uma adjetivação que ele usou. Só que o Sr. Deputado não tem condições para intervir neste momento. Sr. Presidente, Tenho- Sr. Presidente ainda não termina, acabei. só tenho condições. Tenho Eu uma ainda não segunda terminei, ronda. ainda O não Sr. terminei a Deputado- interpelação à mesa. o Sr. O Sr. Deputado Presidente tem- não tem o direito de me interromper, nem o Sr. Presidente, nem ninguém nesta casa tem o direito de interromper. A partir Sr. do momento em que me Deputado- concedeu a palavra, tem que ouvir a interpelação até ao final. O Sr. Deputado tem uma segunda ronda. Eu também já ouvi aqui algumas Sr. questões Presidente. que o Sr. Secretário de Estado referiu com as quais eu não concordo. Sr. E Presidente, eu provavelmente estou a o meu fazer uma grupo interpelação à parlamentar também não mesa. concorda. O senhor conhece o O regimento? Sr. Deputado tem uma segunda ronda onde poderá exprimir as suas opiniões. Sr. Presidente, estou a fazer uma Nas interpelação à comissões- mesa. nas O senhor não pode comissões- interromper numa interpelação à mesa. Nas comissões não funcionam as interpelações à mesa como Porque o senhor decide. está a fazer. Diga-me qual é o artigo, E por nas favor. comissões não funcionam defesas de honra nem essas coisas. Não Portanto, estou a vamos fazer defesa de avançar. honra, estou a fazer uma interpelação à mesa. E o senhor, assim que... Repara uma coisa, Sr. Presidente, vamos lá ver uma coisa. Agora é que vou fazer a interpelação à mesa. Diga-me qual é o artigo do regimento onde não há defesa da honra. Está bem, Sr. Deputado. Não é, está bem, Sr. Presidente. Eu não estou a entrar em diálogos consigo. A partir do momento em que me concede a palavra, ou não me concede a palavra, ou a partir do momento em que me concedeu, tem que me deixar Deputado, fazer a é assim. interpelação, não me interrompa. Ao final, 30 Ó, segundos. Sr. Deputado, eu percebi que a sua interpelação à Mas mesa... não percebe, o senhor não sabe o que eu vou falar, não tem bola de cristal. Bem, agora que o Sr. Deputado já está a passar o limite O daquilo senhor é que não está a deve passar o limite. com o uso de uma linguagem que não é O necessária. senhor é que está a passar o limite da autoridade Eu que não tem. percebi que a interpelação à mesa Mas estava a percebeu entrar... como, se eu não terminei, Eu Sr. percebi Presidente? que a interpelação à mesa estava a entrar em considerações de mérito e de avaliação das Sr. Presidente, o que o senhor declarações do percebe e a Estado. sua intuição E, portanto, empírica a mim neste não me diz momento, nada. os trabalhos vão continuar. O senhor... Os trabalhos vão continuar. O Sr. Deputado, se não se sente à vontade, use os mecanismos legais que lhe assistem. Mas o senhor tem que Os conhecer o mínimo trabalhos vão regulamento e continuar. o regimento da Assembleia para estar a E dirigir os neste trabalhos. momento, quem vai intervir é o Sr. Deputado Bruno Dias. Vai-me do Grupo retirar a palavra. Parlamentar. Vai-me retirar a palavra. É o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. E na segunda ronda, o Sr. Deputado tem a habilitação de se inscrever, como todos os outros. Sr. O Presidente, Deputado não Bruno pode Dias- retirar a palavra no meio de uma Eu não interpelação à vou mesa. continuar com isto. Pronto. O Sr. Deputado Bruno Dias, se fizer o favor. O senhor não tem condições para dirigir esta Assembleia porque nem sequer a reconhece e nem conhece o regimento da Assembleia. Portanto, é lamentável e o melhor que devia fazer era suspender os trabalhos e esperar que alguém competente se possa sentar no seu lugar. Muito Infelizmente, obrigado, irei Sr. abandonar a Deputado. reunião porque o senhor não tem capacidade para dirigir estes trabalhos. Muito obrigado pela sua opinião. Muito obrigado pela sua opinião e pela sua postura altamente recomendável. Sr. Deputado Bruno Dias, por favor. Quero fazer uma interpelação à mesa. Posso ou não posso? Vamos continuar com os trabalhos. Sr. O senhor não me Deputado pode Bruno Dias limitar na vai usar a opinião. palavra. Sr. Presidente, o senhor não me pode limitar na opinião. O senhor concedeu uma palavra para a interpelação à mesa, tem que me deixar concluir. Não pode interromper a meio. Pode não a ter concedido. A partir do momento em que a concedeu, diga-me, por favor, a interpelação à mesa é para lhe perguntar qual o artigo do regimento que não me permite fazer interpelação à mesa ou defesa de honra. Pode-me esclarecer, por favor, a interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Só que o senhor não sabe. Mas aguardo a sua resposta, peço aos serviços, por favor, para lhe explicar qual é o artigo que está a evocar para tentar responder. O Sr. Deputado Bruno Dias está em condições para prosseguir com a sua intervenção? Sr. Presidente, eu estou em condições desde o início. Se fizer o favor. Se da parte de todos houver essas condições, deste lado já cá estavam. Muito obrigado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e agradecer as informações que tem transmitido a esta Comissão acerca da reunião do Conselho Europeu. Gostaria de, com o tempo que é relativamente limitado para as questões a colocar, gostaria de me centrar em um tópico que tem a ver, de facto, com a questão da economia, da competitividade e dos ganhos do mercado único e também algumas das linhas das conclusões do Conselho. Eu gostaria de começar por uma
referência que não consta do documento das conclusões, certamente por ter acontecido à margem da reunião do Conselho, mas que estava referida na própria agenda da reunião, e estou-me a referir à Cimeira do Euro. A Cimeira do Euro que, com a participação do Banco Central Europeu, a participação alargada às delegações dos vários países, etc., membros ou não da zona euro, na esteira, certamente, da reunião de 13 e 14 de março do ECOFIN. E eu gostava de colocar a questão sobre, digamos, a abordagem que foi feita nesse encontro, que fazia parte, digamos, da agenda do Conselho e relativamente à qual não houve, digamos, conclusões publicadas, até porque esse debate à partida traduz matérias e opções políticas com a chamada reforma da governação económica, que merecem, da parte do PCP, as maiores preocupações, desde logo pelo regressar daquela figura dos procedimentos por déficit excessivo, ao contrário do que prometiam sobre aligeirar das regras, na verdade confirma-se o aperto do garrote orçamental e do garrote da dívida, com o alargamento das perspectivas de intromissão até da União Europeia em áreas de soberania dos Estados, e, portanto, gostava de abordar essa matéria e que o Sr. Secretário de Estado pudesse transmitir algumas questões centrais desse encontro, também com um aspecto de acrescida atualidade, que é esta política incendiária, eu julgo que o termo terá de ser esse, esta política monetária que o BCE tem estado a praticar, merecedora, aliás, de críticas, do Sr. Primeiro-Ministro, sendo que depois as críticas todas, por mais razoáveis que sejam, esbarram naquela questão de, pronto, mas a partir daqui já não é connosco, são coisas lá deles, mas lá se fazem, cá se pagam, do ponto de vista dos impactos nas nossas vidas, não é? Relativamente às taxas de juros e não só. Depois, queria fazer também uma pergunta concreta que tem a ver com a questão do investimento e com um dos tópicos das conclusões do Conselho, que refere a intenção da Comissão Europeia no sentido de propor, antes deste próximo verão, um Fundo Europeu de Soberania, assim chamado, para apoiar o investimento em setores estratégicos. Eu gostaria de perguntar qual é a fonte de financiamento, se isto se trata da reafetação de recursos dentro do atual QFP e de que fundos é que vão ser, digamos, transpostos para este novo fundo de investimento. Qual é, digamos, a abordagem que está a ser colocada? Certamente que isto é de gestão centralizada, como é agora a moda, quer dizer, a tendência dos últimos anos. Qual é a abordagem que neste momento está a ser colocada relativamente a este fundo para setores estratégicos? Já agora, quais são eles? E qual é a abordagem do governo português em relação a essa matéria? Depois, em relação à energia, ainda, antes de penúltima pergunta dentro do tempo que eu tenho, a questão da energia e da política energética no Conselho Europeu. Aquilo que subsiste das orientações de política europeia nesta matéria, da política da União Europeia nesta matéria, é a continuação da aposta em regras, digamos assim, de um mercado que não chega bem a ser mercado, que é altamente marginalista, e que está, digamos, a manter aquela matriz perfeitamente ultrapassada, tendo em conta, digamos, os argumentos que estavam subjacentes àquelas opções políticas, de beneficiar largamente os grupos económicos do setor, os interesses, desde logo, das grandes potências, sendo que aquilo que se convencionou chamar a exceção ibérica ainda assim é uma perspectiva a prazo, naturalmente que não tem, digamos, a perspectiva de se manter indefinidamente, até porque a tendência, desde logo no plano dos investimentos em infraestruturas, mas também no próprio plano regulatório e no plano de orientação estratégica, no plano político para a União Europeia, é no sentido da integração e no sentido, precisamente, do apagamento dessas exceções, como é o caso da exceção ibérica. Lá estaremos nós, nos mercados, quer do gás, quer da eletricidade, no contexto europeu que existe hoje, basicamente, na Europa Central.
E a pergunta é, para o governo português, quais são as consequências e ilações a retirar dessa opção? Esta era a penúltima pergunta. A última fica para a segunda ronda. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado, Sr. Deputado. Também me distraí um bocado com o tempo. Sr. Secretário de Estado, fazer o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, ainda assim são múltiplas questões, vamos ver se eu consigo responder cabalmente a todas. Quanto à Cimeira do Euro, eu peço desculpa, tem toda a razão, também decorreu no final da semana passada e eu queria ter-me referido a isso na minha intervenção inicial, mas depois, por uma questão de tempo, não cheguei lá. A Cimeira do Euro não é expressamente mencionada nas conclusões do Conselho Europeu, mas há uma declaração autónoma à parte que reflete essa cimeira, que decorreu na sexta-feira, e aí houve, por um lado, um reconhecimento dos líderes dos 27 de que as economias europeias entraram, neste ano de 2023, em condições, apesar de tudo, bastante melhores do que aquilo que tinha sido inicialmente estimado, e, portanto, tem havido a economia europeia tem surpreendido, tem reagido melhor do que aquilo que se temia às circunstâncias geopolíticas e geoeconómicas em curso, e há aqui um apelo a trabalhar em diferentes dimensões que são importantes. Por um lado, na reforma da governação, das regras de governação económica, e a esse respeito o ECOFIN, de facto, o último ECOFIN aprovou um conjunto de conclusões que permitem agora, abrem campo a que a Comissão Europeia apresente propostas legislativas concretas para serem discutidas com o objetivo de serem aprovadas até o final deste ano. E aí essas regras, a nosso ver, têm algumas novidades que vão no bom sentido. Por um lado, uma maior apropriação nacional dos planos de ajustamento e, portanto, cada país definirá a sua trajetória e tem um maior peso e autonomia na definição das medidas e do ritmo adequado para cumprir com os objetivos e, por outro lado, uma maior diferenciação na definição dessas trajetórias e desses programas de ajustamento, atendendo às especificidades e às realidades nacionais em cada Estado-membro. Por, de facto, a conclusão a que já todos chegámos, e essa foi consensual no ECOFIN, é de que não pode haver um pronto a vestir que sirva a todos os países por igual, uma vez que têm circunstâncias muito distintas e, portanto, deve haver uma maior diferenciação e uma maior intervenção de cada Estado na definição dessas trajetórias com vista a alcançar as metas definidas no quadro de governação económica da União Europeia. E depois um apelo a que se trabalhe para completar quer a união do mercado de capitais, de maneira a garantir formas de acesso mais facilitado ao financiamento por parte das empresas e, em particular, por parte das pequenas e médias empresas europeias, e também um trabalho para concluir e completar a União Bancária, e nós temos vincado bastante este ponto. A União Bancária evoluímos muito neste domínio desde a última crise financeira, mas evoluímos muito em matéria de supervisão, em matéria de regime de resolução, mas há um terceiro pilar muito importante de partilha de risco e designadamente em torno de um mecanismo europeu de seguro de depósitos que ainda está por completar e em que é essencial concluir esse trabalho. Quanto à política monetária do BCE, a opinião do Primeiro-Ministro já se manifestou a esse respeito, mas de facto há algo que é incontornável, que é o facto de o BCE ser uma autoridade monetária independente e, portanto, aí não é... podemos ter a nossa opinião, todos nós temos a nossa opinião, mas realmente a quem compete de forma independente tomar decisões de política monetária é ao BCE. Quanto ao Fundo Europeu de Soberania, ainda não há muitos pormenores sobre isso. O que sabemos é que até o verão a Comissão apresentará uma proposta. Esta medida surge no contexto da necessidade de responder ao Inflation Reduction Act dos Estados Unidos e de contrabalançar medidas apenas de âmbito nacional por via de auxílios de Estado. Portanto, a ideia de que se apenas atuarmos a nível nacional por via de auxílios de Estado, isso tem um risco de
assimetria ou de fragmentação no interior do mercado único, porque há Estados-membros que têm mais margem orçamental, financeira, para apoiar as suas empresas do que outros, e, portanto, tem um risco de desequilíbrio, e para compensar isso, o que temos dito e aquilo que a Comissão reconhece ao dizer que apresentará esta proposta é que são precisos também instrumentos europeus. Um instrumento europeu comum, um fundo europeu de soberania, a qual todas as empresas possam candidatar em condições de igualdade. Agora, para que servirá o fundo e de onde é que vêm os recursos do fundo, ainda não sabemos bem. A Comissão Europeia tem associado a ideia de criação deste fundo à revisão intercalar do quadro financeiro plurianual, o que significa que o que não é um aspecto positivo para já, porque significa provavelmente o que está a pensar é apenas numa realocação de fundos já existentes. Nós gostaríamos aí de maior ambição a esse respeito. Quanto à energia, temos neste momento também propostas legislativas concretas da Comissão Europeia em cima da mesa para a reforma do mercado de eletricidade. Vou terminar já, com dois aspectos que nós gostaríamos também que fossem mais ambiciosas. Achamos que estas propostas já são tímidas, embora vão no bom sentido, quer no enfoque que colocam nos contratos de longo prazo, que asseguram maior estabilidade e previsibilidade de preços, e, portanto, uma menor sujeição às volatilidades do mercado diário, e, por outro lado, na criação de um mecanismo excepcional de salvaguarda para casos de volatilidade extrema e de preços absolutamente irracionais, em que, muito inspirado naquilo que é o mecanismo ibérico, que acabou de ser prolongado até ao final do ano, possa haver aí um limite máximo que permita atuar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não estando presente o Bloco de Esquerda, passamos à segunda ronda. Inscrições para a segunda ronda. Sr. Deputado Paulo Muniz. Catarina. Cristina. Isto começa pelo PS ou pelo PS? Seguimos em uma ronda, seguimos em uma loja. Então, o Sr. Deputado Paulo Muniz foi o primeiro a inscrever-se, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Uma nota prévia, quando foi aqui referido o excelente desempenho do Governo em matéria financeira e de contas públicas, eu gostaria de relembrar que nós, em 2020, tivemos uma queda do PIB de 8,3%, menos 8,3%. O que quer dizer que é evidente que na recuperação os valores têm que ser aqueles que foram após uma queda desta natureza. E dizer-lhe ainda que para o PSD é muito importante o dinheiro que as pessoas dispõem no bolso e as famílias, e isso chama-se PIB per capita, paridade de poder de compra. E Portugal aí cai e tem os piores valores dos últimos 10 anos. É aí que a Roménia e os outros países, o conforto e bem-estar das famílias ultrapassa o nosso país e naquela lenga-lenga que o PS quer à exaustão fazer crer que estamos muito bem. Vou à minha pergunta sobre o Conselho Europeu. Há aqui uma questão que é fundamental. O Sr. Ministro disse, primeiramente, que a extensão do mecanismo ibérico estava garantida até ao final do ano. Depois veio dizer que era um acordo informal e, portanto, gostaríamos de perceber se está já formalmente decidida esta matéria. Como sabe, tem que ser decidida com os comissários. E também colocar-lhe uma questão, muito rapidamente, que é importante. Qual é a posição proposta de Portugal na União Europeia para a revisão do mercado marginalista, que é o modelo que atualmente nós temos? Qual é, em concreto, a proposta do país em matéria de novo modelo do mercado grossista de eletricidade? Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, por favor. Alternado, não acham? Acho que sim. Perfeitamente. Não, é... Muito obrigado, Sr. Presidente. É só porque eu estava justamente a pensar levantar-me para ir buscar um bocadinho de água para o meu copo, mas faço já naturalmente a minha intervenção, até porque num minuto e meio queria agradecer desde logo a presença do Sr. Secretário de Estado nesta nossa comissão e naturalmente todas as informações e esclarecimentos que já nos deixou até agora. Enfim, a guerra da Ucrânia, esta invasão da Rússia é
permanentemente um tema nas reuniões do Conselho, evidentemente, em todas as próprias discussões que nesta Assembleia vamos fazendo, seja em plenário, seja na Comissão. Na última vinda do Sr. Primeiro-Ministro, na semana passada, a plenário, justamente quando foi do debate pré-Conselho Europeu, o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade, na sua última intervenção, de deixar um conjunto de considerações que eu queria, Sr. Secretário de Estado, colocar-lhe aqui também, ou no fundo dar a oportunidade de, também na Comissão, no fundo, nos esclarecermos ou manifestarmos, cada um de nós, as suas opiniões, porque, independentemente, naturalmente, de toda a solidariedade que nós temos prestado ao povo ucraniano, sabemos que há, de facto, uma intenção de integrar a União Europeia por parte deste país, mas nós também conhecemos, e, enfim, não quero ser aqui um enorme defensor, digamos, da realpolitik, mas, na verdade, evidentemente que as nossas opções e as nossas, digamos, e as nossas decisões políticas têm impacto na vida das pessoas, e há um profundo impacto, naturalmente, na natureza da União, com a entrada de alguns países, com um eventual alargamento, e nomeadamente a Ucrânia sendo o país da dimensão que é. Pedia-lhe, se faz favor, Sr. Secretário de Estado, também um comentário sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma observação breve e a pergunta que eu ainda fiquei de colocar. O Sr. Secretário de Estado, quando fala da apropriação nacional dos planos de ajustamento e das trajetórias em cada país a propósito destas novas regras da governação económica, faz-me lembrar uma discussão que nós tivemos na altura com o então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em que nós dizíamos que escolher entre termos uma troika ou sermos a nossa própria troika não é grande escolha. E, portanto, esta orientação política da União Europeia que diz para os Estados-membros sejam a vossa própria troika, não é grande solução. Aliás, a propósito das contas públicas e do déficit, certamente o Sr. Secretário de Estado já recebeu esta informação, mas era só para referir que o déficit de 0,4% e a caminho das selvagens avariou e teve que ser rebocado para o Porto, para a Madeira, porque os motores falharam. Portanto, é um déficit muito jeitoso, só que a caminho das selvagens teve que voltar para trás. Ora bem, sobre a questão dos ganhos do mercado único e sobre a questão da política económica, que foi prato forte deste Conselho Europeu. Eu julgo que de vez em quando nós devemos regressar a este gráfico. Conhece muito bem este gráfico. Este gráfico consta da comunicação da Comissão Europeia no âmbito daquele processo que deu origem à aprovação do quadro financeiro plurianual em vigor. São os ganhos de rendimento em milhares de milhões de euros relativamente aos benefícios do mercado interno. Aqui, como não podia deixar de ser, está a Alemanha, aqui está a França, nós estamos aqui. E a propósito de assimetrias, como o Sr. Secretário de Estado muito bem falou sobre auxílios de Estado, é nisso e é no resto que as assimetrias se têm vindo a verificar. E, portanto, a preocupação central de combater e inverter estas opções que resultam desta maneira, inverter as políticas que resultam desta maneira, é para nós a questão que se coloca no debate sobre política económica e também sobre governação económica. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. A Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do PSD. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu venho retomar aqui um tema que já foi mencionado na primeira ronda, que é a falta de um juiz português no Tribunal de Contas Europeu. De resto, este assunto já tinha sido questionado a Vossa Excelência e o problema é que a resposta é sempre a mesma, é parca e é sempre a mesma, que é, estão a ser ultimados os trabalhos para a seleção. O problema é que já lá vão 2 anos, Sr. Secretário de Estado. Portugal está há quase 2 anos sem representação no Tribunal de Contas Europeu. E, a nosso ver, isto é grave, até porque um dos grandes problemas que Portugal tem é um déficit de representação nas instituições europeias. E pelas parcas respostas que temos tido quanto a este assunto, não estamos a ver uma luz ao fundo do túnel. Portanto, Sr. Secretário de Estado, eu pedia que nos dissesse honestamente, não partilha desta nossa preocupação, porque eu acredito que partilhe, mas nós precisamos que nos explique o que é que na realidade está a passar neste processo.
Passarem 2 anos e não termos uma representação portuguesa no Tribunal de Contas Europeu não nos parece razoável. Sr. Secretário de Estado, quando é que podemos esperar ter novamente um juiz português no Tribunal Europeu de Contas? É daqui a 2 meses, 6 meses, 1 ano, ou vamos ter de esperar mais? Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. A última inscrita é a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, muito rapidamente 2 questões. Uma que já foi aflorada, mas que eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado se pudesse falar mais um pouco sobre a questão da segurança alimentar. É realmente um tema muito importante, diria até em certa medida assustador, porque no fundo a Rússia estará a usar a segurança alimentar mundial como arma. Para além da iniciativa dos grãos do Mar Negro e dos esforços para facilitar a exportação de alimentos e fertilizantes, nós sabemos que neste momento há 2 problemas que a Ucrânia tem dificuldade em resolver. Uma são os campos que ficaram completamente minados, e a outra questão são a questão das sementes, porque os celeiros também foram incendiados. A ideia que nós ficamos é que precisariam de ajuda nesse sentido e não sei se o Sr. Secretário de Estado poderia falar se esses assuntos foram falados e se há uma resposta da União Europeia para ajudar a Ucrânia a voltar a semear os seus campos. A segunda questão tem a ver com o Dia Internacional da Água, foi no dia 22 de março. As Nações Unidas organizaram uma conferência sobre a água e há realmente aqui uma advertência do Conselho Europeu que se congratulou com essa conferência e que reconhece a necessidade de reforçar a ação da União Europeia a nível mundial no domínio da água, sublinhando a importância de uma abordagem estratégica em matéria até de segurança para os recursos hídricos. É mais um sublinhar, não só porque nós sabemos que é uma questão que está ligada diretamente à Europa, que também temos os nossos problemas de secas e problemas de falta de alguns alimentos em alguns países que advertem das secas, mas é sobretudo também um problema mundial. E a responsabilidade da Europa face àquilo que se está a passar, principalmente na África, e gostaria de saber se houve mais alguma conclusão que se pudesse falar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E para responder, foram 5 deputados a intervir, portanto são 10 minutos e meio. Sr. Secretário de Estado, faz favor. Muito bem. Mas se me der 10, eu também falo 10. Os arrastamentos que aconteceram. Vai dar mais um minuto. Já estava a contar dos 2 minutos. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Paulo Muniz diz que é evidente que a recuperação tinha de ser aquela que foi. Sr. Deputado, não era assim tão evidente, uma vez que a queda que aconteceu em 2020 e em 2021, fruto da pandemia, foi sofrida por múltiplos Estados-membros e, em alguns deles, de forma até mais intensa do que em Portugal. E a verdade é que o crescimento de 2022 foi o mais, no caso português, foi o mais elevado. Portanto, não era propriamente determinista que tivesse de ser assim, até porque quando comparamos com outros Estados-membros, vemos como, de facto, ficámos à frente nessa recuperação. É, obviamente, uma recuperação de uma situação de queda, de depressão que tinha ocorrido durante a pandemia, mas foi uma recuperação muitíssimo assinalável e que superou, aliás, as expectativas e que compara muito bem com os demais Estados-membros. Quanto a... Não vou voltar ao ponto quanto a assumirmos a Roménia como ponto de comparação, creio que esse já ficou esclarecido, não me fica sequer a mim bem, na posição que ocupo, estar a fazer esse tipo de comparações, mas creio que já amplamente esse debate foi feito e como não é exatamente esse o ponto de comparação que nos mais interessa desenvolver. Relativamente ao mecanismo ibérico, o prolongamento do mecanismo ibérico foi objeto de conversações e negociações com a Comissão Europeia ao longo dos últimos semanas, meses. Havia até ao início desta semana uma expectativa de que a decisão viesse a ser positiva e no início desta semana confirmou-se essa decisão da Comissão Europeia positiva, tanto que posso adiantar-lhe que neste momento está a decorrer um Conselho de Ministros eletrónico para aprovar as alterações que são necessárias fazer ao regime legal português para consagrar justamente este prolongamento do mecanismo ibérico. Quanto à posição de Portugal sobre o mercado de eletricidade, ela é clara. Aliás, Portugal
produziu um non-paper que divulgou, face aos seus parceiros europeus, com as suas posições de partida para este debate. Aquilo que nós pretendemos alcançar é um progressivo desligamento entre o preço do gás e o preço da eletricidade, porque queremos que já não faz sentido e já não reflete aquilo que é a situação atual do mercado de eletricidade, com o peso cada vez maior que existe das fontes de energias renováveis no mix energético. E, portanto, aliás, a própria Presidente da Comissão Europeia reconheceu que este desenho do modelo de mercado de eletricidade já não é fit for purpose, porque não faz sentido, quando temos, de facto, um peso de renováveis tão grande, continuarmos ligados ao preço que é fixado pelos combustíveis fósseis, designadamente pelo gás. E, por isso, para esse progressivo desligamento, precisamos de recorrer menos aos mercados, ao mercado diário, ao mercado spot, ter cada vez mais uma previsibilidade e através de contratos de longo prazo, como, aliás, é característica do mercado português na comparação com outros mercados europeus de eletricidade, e ter algumas salvaguardas, designadamente quanto a excesso de volatilidade de preços. Agora, julgamos que a proposta da Comissão deveria ter ido mais longe, podia ter ido mais longe, e esperamos que no processo negocial seja possível levá-la mais longe. Quanto ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo, levanta uma questão muitíssimo pertinente, que o Primeiro-Ministro, de facto, já aflorou no último, quando cá esteve na semana passada, no debate em plenário, mas que eu estou em crer que teremos que voltar a ela muitas vezes nos próximos tempos. Trata-se da adesão, trata-se do tema do alargamento e da entrada na União Europeia dos atuais países candidatos, e em particular da Ucrânia, que pela sua dimensão produzirá um impacto muito significativo, quer naquilo que diz respeito ao funcionamento institucional da União Europeia, as nossas regras de governança, digamos assim, quer em termos de financeiros e do seu impacto no quadro financeiro plurianual da União Europeia. E, portanto, quando discutimos este processo de alargamento, e devemos ser sérios nesta matéria, e, portanto, se atribuímos o estatuto de país candidato à Ucrânia, é porque queremos que ela entre, não aconteceremos, sabemos que é um processo longo, não acontecerá amanhã, nem depois da manhã, mas vai acontecer, e, portanto, temos que nos preparar. Devemos ser exigentes para com os países candidatos no cumprimento que têm de fazer dos critérios de Copenhaga, mas também temos que ser exigentes para connosco próprio, no trabalho de casa que temos de fazer para criar a chamada capacidade de absorção da União Europeia destes novos países candidatos, que não existe neste momento, porque uma coisa é funcionar a 27, outra coisa será funcionar potencialmente a 36. E, portanto, manifestamente as regras de funcionamento da União Europeia atuais não estão preparadas para um tal alargamento, e temos então que começar a refletir sobre que evoluções, que reformas institucionais e financeiras são necessárias para conseguir absorver estes novos países, designadamente a Ucrânia, pela dimensão que tem. E isso implica decisões difíceis e debates difíceis, que eu tenciono, aliás, ao longo dos próximos meses, estimular algumas reflexões, recorrendo enfim, consultando alguns peritos e algumas pessoas com a experiência europeia, que nos ajudem também a refletir sobre que propostas é que devemos nós pôr em cima da mesa e que caminhos é que devemos trilhar para garantir esta capacidade de absorção, sendo certo que os temas são muito difíceis. No que diz respeito ao impacto financeiro, o impacto da entrada de um país como a Ucrânia será muitíssimo grande, e isso significa ou um corte nos fundos atuais, ou a necessidade de encontrar fontes de financiamento para um aumento do orçamento europeu. E que fontes de financiamento são essas? E depois, no plano institucional, é preciso ponderar se é viável uma Comissão Europeia com 36 comissários, que implicações é que isso terá no número de deputados europeus de cada Estado-membro, na própria formação da maioria qualificada e do peso de cada Estado-membro na formação das maiorias e do voto no Conselho. E, portanto, são temas muito sensíveis, mas naturalmente temos que ir começando a refletir, e eu convido também os senhores deputados e a Assembleia da República também a iniciar essa reflexão e promover esse pensamento estratégico que temos de ter, se queremos ser sérios e consequentes, e queremos, quanto ao processo de alargamento que está em curso. O senhor deputado Bruno Dias pergunta se não é igual termos troika ou sermos a nossa própria troika. Bom, o que eu lhe posso dizer, peço desculpa se não o citei corretamente, o que eu posso dizer a esse respeito é que nós, e seguramente este governo, nunca será a nossa própria troika. E o senhor deputado, aliás, sabe bem
partilhou parte do caminho que temos feito para virar a página daquilo que ficou da Troika. E, portanto, sabe bem como este Governo nunca foi, não é e não será a Troika. Enfim, não sei se posso dizer isso de todas as forças políticas ou de todos os governos potenciais, mas seguramente com este Governo não estará em causa sermos a nossa própria Troika, seguramente. Quanto ao mercado interno e aos benefícios do mercado interno, tem razão que são diferenciados. E por isso, aliás, quando se fala muito no plano europeu dos países beneficiários e dos países contribuintes líquidos, eu faço sempre questão de explicar que todos nós contribuímos de alguma maneira e todos nós beneficiamos de alguma maneira. E, portanto, a ideia de que são só aqueles que pagam em dinheiro, que são os contribuintes, e que são só aqueles que recebem fundos, que são os beneficiários, como esse próprio gráfico ilustra, há muito mais que dizer a este respeito do que isso. Vou acelerar. Vai terminar. Faz favor, Sr. Secretário de Estado, pode terminar. Vai daí o Conselho Europeu, mas isso não põe em causa a importância do mercado interno e de aprofundarmos e desenvolvermos o mercado interno e a competitividade da União Europeia. Quanto à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, posso dizer que naturalmente partilhamos da importância do Tribunal de Contas Europeu, da importância de termos um juiz no Tribunal de Contas Europeu. Por um infortúnio muito infeliz, deixámos de contar com um excelente juiz que tínhamos no Tribunal de Contas Europeu e, portanto, o que espero que possamos muito rapidamente ultrapassar essa situação. E, por fim, quanto à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, quero que sobre a segurança alimentar já falámos amplamente. Quanto à Conferência da Água, é de facto também muito importante. Ela tem também uma menção nas conclusões do Conselho Europeu e o Conselho Europeu, de facto, reconheceu a importância desta conferência e de reforçar a ação da União Europeia a nível mundial no domínio da água e de uma abordagem estratégica da União Europeia em matéria de segurança de recursos hídricos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. De facto, acelerou. Está terminada a audição. O Sr. Secretário de Estado está dispensado. Muito obrigado. E nós fazemos uma pequeníssima pausa e continuamos com a segunda parte da reunião, está bem? Muito obrigado.